Salve fiel, salve galera do Timão. Ó, vou começar falando o seguinte: nunca duvide do Corinthians. A missão é difícil, é complicadíssima, mas aqui é Corinthians. Então nunca duvide e pode me chamar de louco. Eu ainda acredito. Eu acredito que o Corinthians vai se classificar no Paulistão e na Libertadores. E você, comente aí, use o espaço de comentário para dar sua opinião, porque tem outra coisa. O pau tá quebrando lá, hein? Fica até o final do vídeo para você entender toda essa história. E chega representando com like, rapaziada, porque isso aqui é Corinthians e eu acredito. E você, comente aí. Então, mas eu vou... O copo não tá nem meio cheio, nem meio vazio, né? Para mim tá 3/4. É aqui embaixo, aqui. Nossa, que detalhista, hein? 3/4. 3/4 do copo vazio. É isso aqui, mais ou menos. Aqui, 3/4 do copo vazio. Mas é o Corinthians. Eu lembrei de você ontem da sua frase. Eu nunca duvido do Corinthians. Mesmo com 3-0. Eu não sei os outros. Eu não duvido do Corinthians. Porque o Corinthians vai ter que jogar o que não jogou nesse ano. O Garro, você encontrou ontem? Não. Vocês encontraram o Memphis deu um chute de bico na bola no meio da área, um negócio estranho. Não viu o Memphis. Vocês encontraram o Yuri Alberto? Não. Tava em campo ontem. O Corinthians ontem foi tão mal escalado, com 3 zagueiros e nenhum volante de marcação. Tem isso? Tem coisas que a gente precisa conversar a respeito, hein? Vamos conversar bastante. Tem coisa que é melhor perder do que achar. Não, a Corinthians agora vai ter que achar tudo, é quarta-feira que vem. Já perdeu lá, agora vai ter que achar tudo, é na quarta-feira que vem. Tem que dar, a torcida do Corinthians, eu não vou dizer pra você, não vão menos de 45 mil pessoas no estádio. Não, vai estar cheio. Não vão menos de 45 mil pessoas. Cabem 48 e pouco, agora aumentaram o número de torcedores. Menos de 45 não vai. E se faltar alguma coisa, a torcida do Corinthians estiver calada, eles estão assoprando a bola, que é para ela entrar no gol. Então alguma coisa vai acontecer nesse jogo. Não vai ser aquela morosidade, aquela tiriça, aquele impaludismo do jogo na Venezuela, do jogo depois na Arena, depois desse jogo de... Nossa, ontem o Corinthians foi amassado. Não precisa dar uma satisfação. Isso é o que a gente viu nesses últimos jogos, não é o Corinthians. Então o Corinthians precisa voltar a ser o Corinthians. Se não for o Corinthians... Mas tem sido o Corinthians desse ano quando a porca torce o rabo, né? Quando o jogo está mais pesado. A gente vai falar sobre isso. Eu concordo com muitas coisas que o Pascoal falou, mas tem umas assim que eu acho que também... Osvaldo, com todo respeito, o senhor me conhece. Quando começa com todo respeito, vou me ajeitar na cadeira aqui. Eu também não duvido. Quero só ver isso aqui hoje. Eu também não duvido. Vamos lá. Mas eu tenho que fazer a seguinte pergunta. Se você não olha para a arquibancada, não olha para o ambiente e olha para a história do clube em Libertadores, se você olha para o nível de futebol, como disse o Zinho, que o time vem apresentando, por que apostar? Eu não duvido, mas por que apostar? Eu posso até acrescentar mais um valor a respeito do que você está dizendo. Eu acho que não está resolvido, tá? Não, que era para eu desistir disso. O Corinthians, de todos os jogos que o Corinthians fez em mata-mata, todos eles, o Corinthians só reverteu um. De 12, só reverteu um. De todos os jogos de mata-mata? De Libertadores. De Libertadores. O Corinthians, de 12 vezes que perdeu a primeira partida fora de casa, só reverteu um. E por placares menores, inclusive, né? E foi um 3-1, se não me falha a memória, contra o... Rosário Central. Rosário Central da Argentina. 3-2. E repetiu 3-2 e classificou no pênalti. Exatamente. Se eu não estou errado... Não está errado não, é isso aí mesmo. Rafa Baceratese e pise gol no Pacaembu. Eu vou falar pra você. Dida era o goleiro, pegou o pênalti. Não, era o time de 2000, o time campeão do mundo, você está brincando? É porque eu fiz algumas Libertadores, 45. Eu trabalhei em 45 Libertadores. É uma por ano, é o tempo que eu tenho de profissão. Isso tudo para me desanimar, para você me apontar mais um fato. Eu estou apontando mais um fato para eu não acreditar. Porque eu também não duvido. Mas eu vou dizer para Mas do jeito que você falou, parece mais simples do que realmente é. Mas a minha resposta para você é muito singela. Porque é o Corinthians. Porque é o Corinthians. Porque é o Corinthians. O Corinthians vai ter que jogar nessa partida o que não jogou nesse ano. É isso. O Corinthians vai... Aí eu faço a seguinte pergunta. Se você pegar a melhor versão do Corinthians do ano passado na reta final, o time jogando muita bola
invicto por uma série de jogos, quebrando o recorde do brasileiro. Tem pelo menos 3 jogos que o Corinthians... Seria suficiente? Seria, porque o Corinthians fez 3, se não me falha a memória, fez 3 no Bahia, fez 3 no Atlético Paranaense, o Memphis fez aquele gol de falta da linha lateral, fez 2 no Palmeiras, eu não duvidaria. Na melhor Mas versão... coisa é você já entrar com a obrigação de fazer 3, fazer 4. Mas é diferente. Se o Corinthians fizer alguma coisa nova, apresentar algum fato novo... Se o Corinthians fizer 3, o goleiro garante nos pênaltis. Eu sempre acho que é melhor jogar. É óbvio que é muito favorável se fizer 3. Se fizer 3. O anímico ali é totalmente pró-Corinthians. Aí muda completamente o panorama da partida. Não dá pra garantir, mas agora... Passa a ter favorito nos pênaltis. Pois é. O Birner fez o que me leva a acreditar nisso? Porque o senhor pode até pensar diferente, o senhor é torcedor ou não do Corinthians, o senhor pode pensar diferente. Mas se o Corinthians apresentar um fato novo, o Corinthians precisa criar uma novidade para o jogo. Eu não sei se é a escalação de um atacante, não sei se reforçar o setor de meio... Porque o Corinthians ontem perdeu no setor que o Zinho comandava. Então, mas onde é o fato novo, meu senhor? Então, o fato novo tem vários aspectos. Você já pode ir, não vai ter... O fato novo é domingo não perder a classificação para a final dentro de casa. Boa. Vou explicar uma coisa para os 3 aqui. Não, se perder é um treinador. Tanto no benefício, quando ele salvou o Corinthians no ano passado do rebaixamento, quanto no malefício nesse ano que está passando dificuldades na Libertadores da América. Não dá para jogar contra o CV e passar o que passou o Corinthians, aquele veneno. Porque o que chama veneno. O que o Corinthians passou contra o CV é veneno. O cara fica envenenado de ver o jogo. Tem cara que não dorme, tem cara que não consegue comer. Os jogos contra o CV foram piores que o jogo de ontem do Corinthians. Foram. Ontem Eu achei que os confrontos contra o CV, os 2 jogos, eles tinham sido um sinal de alerta. Mas, na realidade, foram só um aperitivo para o prato principal que foi ontem. Então, ontem aqui no programa... Que não foi levado em consideração. Eu não acreditava que o Corinthians ia ser tão... inoperante. Mas eu não acreditava que o jogo da volta contra o CV já fosse daquele jeito. E depois do jogo da volta contra o CV, eu não acreditava que o jogo de ontem fosse assim. Eu achei que o Corinthians ia meter 5-0 no primeiro tempo contra o CV, poupar no segundo tempo pensando no estadual. Também. Tal, e que ontem ia fazer um jogo digno. Podia não ganhar ontem, mas de forma digna. Um empate, uma derrota por 1-0, como disse o Zinho, mas ainda jogando bem, enfim. Eu vou guardar minha pergunta pro Zinho depois. Não, vamos lá. Depois. O assunto tá bom aqui. Seguindo o que o Pascoal disse. É pro Zinho entrar na conversa aqui também, que eu quero ouvir o Tetra. Quando você fala, Pascoal, que o Corinthians tem problema na marcação na jogada aérea, isso é inegável, é indiscutível. A ideia de você formar uma linha de 5, para você tirar um pouco de espaço do lado para os cruzamentos e ter um terceiro jogador na frente, ela tem lógica. O problema é que toda a ideia de jogo, seja um 5-3-2, um 3-5-2, um 4-4-2, um 4-2-3-1, um 4-3-1-2, toda a ideia de jogo ela pode funcionar desde que ela seja bem executada. A do Corinthians não foi. E por isso tem que ser bem treinada. A segunda questão, quando usa 2 volantes... Primeira coisa, o Carrilho, para mim, hoje ele é muito titular do Corinthians. Sim. O Carrilho, se eu tiver que tirar... os 4 principais jogadores do Corinthians, acho que ninguém nega. Eu tô falando do momento, eu não tô falando da temporada inteira. E o jogo é um mata-mata. Mata-mata é muito o momento. Tanto que equipes, às vezes, piores passam de equipes melhores, porque pegam essas equipes melhores quando elas não estão nos seus melhores momentos. E isso é uma coisa muito específica. É um jogo. Sim. 2 jogos resolvem uma classificação. Nesse momento, o melhor jogador da temporada do Corinthians é o Carrilho. Então o Ramon errou. Os outros 2 grandes jogadores do Corinthians na temporada são Hugo e Yuri. Perfeito. O goleiro e o centroavante. Perfeito. O Garro, fisicamente, ainda não está bem. E o Garro, para mim, foi junto com o Hugo o melhor jogador do Corinthians na temporada anterior. Tô contigo. Para mim, ele é um jogador essencial, indispensável. Um jogador que vai ajudar muito o Corinthians, mas nesse momento ele não consegue. Ou pelo menos até agora, não conseguiu. E o Memphis não é um cara que vai ajudar muito na marcação. Então, ele fica sempre esperando que o Memphis, numa jogada de talento, que ele tem, que ele é um jogador especial, resolva os jogos. A partir do momento que o técnico não tem um volante de pegada, era para mim muito óbvio, apesar de ser muito ilógico do ponto de vista dos grandes personagens, dos nomes, e é muito fácil eu falar agora, conversava disso ontem no Linha, que ele precisava fechar também os espaços nos lados, no meio de campo. Então ele tinha 2 opções. Ou ele vinha com 2 linhas de 4, Memphis e Yuri, porque aí você tem 2 laterais, 2 alas fazendo parede na frente dos laterais. No meu caso seria Carrilho na direita, Romero na esquerda. Romero cansou de jogar assim com o Tite em 4-1-4-1, 4-2-3-1. Aí você teria as linhas um pouco mais altas e aí você tenta manter o seu adversário longe da sua área para evitar os cruzamentos. Ou a segunda opção, se ele quer jogar com uma linha de 5, é jogar com uma linha de 4 no meio.
E aí ele tem que abrir mão de 2 jogadores nas suas estrelas. Hoje, para mim, o Garro e o Memphis. Ou o Garro e o Yuri. Então, eu mexeria com o Garro e Memphis. Essa é uma discussão que a gente estava tendo ontem que foi bem boa. Por quê? Você mexer com o Memphis e Yuri com o Garro respeito, é um negócio delicado. O Memphis, ele é... fora de casa, isso o Memphis só é muito grande aqui porque o Corinthians é muito grande. Porque se o Memphis viesse jogar no time menor, o Memphis não teria o tamanho que ele teve rapidamente no Brasil, que ele adquiriu. Os jogadores estão lá pro clube. Com todo o respeito, tanto faz quem vai jogar. Tem que conseguir do resultado. E você não pode, contra um time muito pior que você, colocar 3 jogadores que você aposta, e aí o problema do técnico para mim é esse, e aí está muito mais na conta do técnico e dos jogadores, ao contrário do que eu vi contra a Universidade Central, quando para mim a responsabilidade foi muito mais dos jogadores que do técnico. Você não pode apostar em 3 jogadores que não vão conseguir cumprir o plano tático, porque ontem o que ele fez? Ele tentou tapar os lados, mas como tinha espaço no meio campo, fica invertendo bola. Sem mexer nos 3. Você chega com muita facilidade ali na lateral fazer o cruzamento. Antes de passar pro Zinho, peraí. Então você está querendo me dizer que falta coragem para o Ramon mexer em alguma peça desse trio? Ontem faltou. Eu não acho que ele é um técnico sem coragem. Ele tirou o Garro ontem. Oi? Ele tirou o Garro. Não, mas ele começou com eles, depois ele tira. Não, mas aí era muito fácil. O que o Birner está propondo é que já entre sem os caras. Aí tá fácil. Já entre 100. Já começa o jogo sem o Garro, sem o Memphis. Tirar durante o jogo. Eu teria jogado um 4-4-2. Eu começaria com Memphis e Yuri na frente, formaria 2 linhas de 4, italianas, o Zinho conhece bem, ali, paralelas, um na frente do outro, compactado, a primeira linha fora da grande área, a segunda um pouco à frente, trava o espaço, entrega a bola para o adversário, recuperou. Memphis e Yuri. Recuperou Memphis e Yuri. Seu time não está pronto para jogar a temporada, não fez um grande jogo ainda. Se fosse o ano passado, eu repeti o 4-3-1-2, que funcionava. Tá jogando bem, tá intenso, tá com sequência. Mata-mata momento. Eu acho que o técnico ontem, ele quis fazer uma coisa sem desfazer outra e no final das contas ele não fez nada, ele atrapalhou o time. Não foi nem para um lado nem para o outro. Zinho, eu quero te ouvir, você concorda com o Birner? Tem mais a mão do Ramon ontem no resultado do Corinthians do que dos jogadores, como a gente tinha criticado os caras no jogo contra o CV? Assim, ele proporcionou para que os atletas não rendessem o seu melhor. Então, ele tem uma parcela grande ontem, sim. Eu acredito sim. Mesmo porque jogava de um lado, o Romero do outro. Eu, particularmente, assim, não é que eu não gosto de 3 zagueiros. Se você tem um esquema muito bem organizado e montado com 3 zagueiros, que você não perca a sua parte ofensiva, ele funciona muito bem. Você dá uma proteção boa, você tem 2 alas que apoiam muito, que fazem muito bem o corredor, com um meia que o Garro tem condições de fazer isso. Ele não está no seu melhor momento físico, né? Acho que os problemas particulares que ele teve, a demora para estrear, conta-se tudo isso, né? E ele nem jogou no final de semana com o Corinthians. Ele foi preservado para jogar esse jogo. Mas ele pode ser esse meia na ponta ali do losango para encostar nos 2 atacantes. Acho que encaixa bem. O Memphis, para mim, não é meia, é um segundo atacante. Não tem mais esse vigor físico para ir e voltar. Então ele tem que ter uma liberdade maior perto do Yuri Alberto. Agora, o problema é que o Corinthians me pareceu não organizado e preparado para ter esses 3 zagueiros. Porque, como o Pascoal falou, você não tem um volante com característica de primeiro. O Ranieri estava fora, né? E o Ramírez, me corrija aí. Martínez. O outro volante, Martínez, que até fez corredor também, né? Mas eu acho que ele pode fazer esse primeiro também, consegue. Mas não tinha nenhum dos 2. E aí ele começa com o Carrillo no banco e o Alex Santana, que não vinha com ritmo de jogo. Ele começa com o Alex Santana e o Bidon. São segundos volantes. Ajudam na marcação, sabem marcar, mas não tem a característica de primeiro volante. Ficou muito vulnerável, mesmo você tendo 3 zagueiros. Ficou vulnerável. Se o Corinthians ganha bem do Santos, jogando bem, quanto isso é transportado para o jogo do mata-mata? Se o Santos elimina o Corinthians em Itaquera, o Santos também elimina o Corinthians da Libertadores de vez? É muito possível. Porque está tudo interligado para mim. Porque, vamos só recapitular os jogos da UCV. O Corinthians, como é que vai fazer a partida das quartas de final do Campeonato Paulista? Né? Bem assim, bem como diria meu avô Pascoal, cozi.
Bem no mais ou menos. Se classifica, mas bem no mais ou menos. Sim. Vai para o jogo de ontem. Aí tem um monte de situações, a gente pode enumerá-las, a gente já enumerou algumas, mas pode enumerar outras tantas, né? O Corinthians não consegue jogar um bom futebol. Eu estou aqui parado, vocês estão falando, eu estou pensando num jogo bom do Corinthians. Esse ano? Foi aquele da Ponte Preta com o campo encharcado, que o Thales Magno conseguiu aquele gol? Mas não foi um jogo bom, né? O primeiro tempo da partida contra o São Paulo, também no campo encharcado. Primeiro tempo contra o São Paulo, me lembra aqui o Fabrício. Talvez seja Talvez ali. Ali. Não foi. Teve um segundo tempo também do Corinthians, quer ver? Para mim, o jogo contra o Santos. 70% do jogo contra o Santos. Pode ser, principalmente o segundo tempo, né, Zinho? Eu ia falar o segundo tempo do jogo do Santos. Porque no Santos ainda acomodou um pouquinho o primeiro tempo, não é? Então, eu fico aqui pensando, porque o Ramon parece que ele tem a varinha mágica para transformar o time do Corinthians. E eu vou dizer para vocês, eu espero que ele tenha. Eu espero que ele tenha. Porque o Corinthians é mais do que a gente tem visto. Ou o que a gente viu é uma coisa enganosa. O Corinthians ficou 12 jogos no Campeonato Brasileiro até chegar nessa fase aqui. Um bom trabalho do Ramon, todo mundo elogiou o trabalho dele, mas ele não fez mais do que a obrigação de tirar o Corinthians com tantos reforços, tanto jogador bom. E o Corinthians nem tinha condições de contratar e contratou mais um lateral esquerdo. Não era para, não tem de onde tirar. Mas já contratou mais um lateral esquerdo. Então, o Corinthians tem feito muitos esforços para chegar nessa hora desse jeito. O jogo contra o Santos, você quer saber minha opinião a respeito de domingo? O Corinthians vai ter um enorme problema no aspecto psicológico. E o psicológico faz muita influência num jogo desse tamanho. Psicológico. Foi jogar contra o Barcelona de Guayaquil e tomou. Físico também. Físico também. Aí o Zinco, que foi um gênio da bola, pode falar pra gente. E no vestiário, quando o time tá ganhando, tá bonito, olha o sorrisão. O time ganhando. Confiança lá em cima. 3-0 pro Corinthians, o Corinthians arrebentando. Contra o Atlético Paranaense. Contra o Bahia. 4-2 do Criciúma. 2-0 no Palmeiras. Aí o Zinho falou aqui, o Corinthians acaba de ser campeão brasileiro. É o título do Corinthians. É verdade. Porque foi a transformação do time. É verdade. As pessoas não entenderam muito bem quando ele disse isso, porque foi a transformação. E o craque. Daquele momento em diante era impossível ser rebaixado. Depois daquele resultado. Aí, você vai entra no vestiário hoje do Corinthians. Jogo contra o Barcelona de Guayaquil. Você escuta o mosquito voando. O silêncio é tão grande que você escuta. Mas tem que ter cobrança. Não, depois do jogo ninguém fala nada, vai falar amanhã. Mas depois da classificação contra o CV, aquela classificação meio vergonhosa lá, o Ramon falou na coletiva que tem uma festa no vestiário. Mas o Memphis deu uma entrevista para todo mundo, inclusive para nós, dizendo que precisa mudar o comportamento, precisa mudar um monte de coisas. Antes da entrevista do Ramon, que o Ramon não viu o Memphis. O goleiro também. O Hugo também, lembrar isso, Zinho, verdade, o Hugo também. Precisamos mudar e tal. Agora, o Pascoal, não, mas assim, sendo bem direto para o que o Birner perguntou para mim e para o Pascoal, 100% influencia. O jogo de ontem vai influenciar diretamente no jogo de domingo, negativamente. E o que acontecer domingo pode influenciar positivo ou pior ainda, ou mais negativo ainda pro jogo da volta. Porque a recuperação, quando você perde, toma de 3-0, o voo fica mais longo, a recuperação fica mais longa, os treinamentos ficam mais pesados, a pré-eleição fica mais chata, o vídeo fica mais chato de ver, tudo fica pior. Até você ir recuperando, tem que ter líderes no elenco, tem que ter jogadores com liderança para tentar puxar de cada um, tirar de cada um, reerguer cada um, o ambiente melhorar, né? Sair muito menos na rua, porque vai ouvir, vai ter pressão, vai ter cobrança, não ver muitos programas esportivos, porque vai ser o que a gente está falando aqui, porque eles proporcionaram isso ontem, para a gente estar falando do péssimo rendimento. Então, isso tudo, para você se preparar para uma decisão contra o Santos voltou a treinar ontem. O Pedro Caixinha, depois da classificação, deu segunda e terça de carnaval de folga para os caras. Os caras se divertiram, relaxaram, voltaram, estão treinando, astral bom,
pensamento positivo, Neymar convocado para a seleção. É o Santos do Corinthians favorito, na minha opinião. Se você me perguntasse, depois do domingo ali, da segunda, chegou os semifinalistas, quem são os favoritos? Foi perguntado isso. Eu falei, Corinthians é o favorito no jogo contra o Santos e Palmeiras é o favorito contra o São Paulo. Hoje, depois dessa atuação e da pancada que tomou, eu já acho que o Santos é o favorito. Porque muda a visão do fato, né? Quem chega mais animado, quem chega mais feliz para jogar futebol, quem psicológico muito mais elevado, é o Santos. Esses mundos que o Zinho traçou, não sai de casa, não vê programa esportivo, o vídeo fica difícil, rede social, o voo é longo, e no outro, carnaval, festa, descanso, tal, voltando a treinar, todo mundo leve. O Neymar, são mundos completamente diferentes. O Neymar passou até na casa do Zinho lá, foi pegar a benção do Zinho lá. É mesmo? É muito mais difícil do que você voltar ganhando. Os caras voltam pensando no jogo, não conseguem resolver. Conseguem resolver. Eu acho muito complicada a situação do Corinthians para o jogo de domingo. Primeiro que o Corinthians vai ter um enfrentamento direto... Mas o jogo de domingo é mais fácil o Corinthians classificar do que no jogo da próxima quarta. Eu acho muito difícil. Você acha que o jogo de domingo é mais difícil que de quarta a classificação? A classificação do Santos contra o Santos eu acho muito complicado. Mais que contra o Barcelona? Porque o Corinthians vai ter uma coisa, se o Corinthians não fizer um bom jogo, a torcida vai pegar no pé. A torcida do Corinthians apoia. No jogo contra o time lá da Venezuela, acabou o jogo, a torcida dizendo que tem que ser homem para jogar no Coringão. Ou será que só eu que escutei isso? Vocês não escutaram? Escutei. Então parece que eu tô vivendo em outro planeta. A torcida acabou gritando, tem que ser homem para jogar no Coringão. Foi a primeira coisa que eles gritaram. Não ganha domingo para ver o que vai acontecer. Vai ter pressão de novo. Aí eu não sei, aí eu temo até pelo treinador. Se não ganhar domingo, não tem poropopó de novo? Quem? Nem não teve poropopó contra o Santos. Então, não vai ter poropopó de novo. É difícil do que você fazer 3 no Barcelona. Vou falar para você, Vitor Bene. É osso ganhar do Santos. Eu tô falando difícil, mas é menos difícil do que fazer 3 no Barcelona. Eu acho que o Corinthians tem... O Corinthians ganhar do Santos, se classificar no Campeonato Paulista, para chegar na quarta-feira, o Corinthians vai inteirão, vai assim, renovado, vai cheio de gás. Mesmo se for nos pênaltis? Não, a classificação. A classificação do Corinthians dá uma renovada no time para o jogo de quarta-feira. Porque o Corinthians tem que repetir a escalação e o treinador ontem, como eu estava dizendo a respeito do Zinho, tirou alguns jogadores, talvez até com essa visão de poupá-los para o final de semana. Mas ele teve que botar todo mundo, teve que botar o André para jogar, teve que botar o Carrijo para jogar. Está entendendo? Então, e outra coisa, ele tem um enorme trunfo. Qual? Romero na arena. O Romero na Neoquímica Arena é outro jogador, né, meu senhor? A bola bate lá, bate aqui, bate mais no bandeirinha, descanteio, vem nele. Eu acho que o Romero tem que jogar a partida de volta. Ele guarda. Ele tem o perfume que a bola gosta jogando na Neoquímica Arena. E quando a gente olha a história do Corinthians, os atletas à disposição do Ramon, ele é o maior jogador que o Corinthians tem. Então, dentro do Corinthians nesse momento. Eu acho que tem muitos fatores para você observar. Acho o jogo complicadíssimo contra o Santos, mas se classificar contra o Santos, aí eu vou falar para você, aí vai ser duro para segurar o Corinthians na quarta-feira. Mesmo se for 0 e pênaltis. Eu penso a mesma coisa. E muitos já me disseram que eu sou louco. Você é muito louco acreditando ainda nessa classificação do Corinthians. Se o Corinthians ganhar do Santos jogando bem, a gente mete 4-0 no Barcelona. Não é nos pênaltis, não. A gente vai passar no jogo normal. 5-1, 4-0. Escrevam isso aí que eu tô falando. Pode me chamar de maluco. E eu digo mais. Falei antes que era pro Romero jogar de titular lá em Guayaquil. Agora Romero tem que ser titular contra o Santos e contra o Barcelona. Eu venho falando isso. Porque, Yuri Alberto fez aquele gol no Santos, fez outro gol aí, não sei quem aí, e mais nada. O Memphis, esse ano, não chegou ainda ao Corinthians. O Garro teve os problemas dele, mas também tá na hora de esquecer os problemas e seguir em frente. Porque o Corinthians precisa. Então, parceiro, é Romero e mais 10. Carrillo e mais 10. Martins e mais 10. Hugo e mais 10. É isso. Comenta aí e fortalece com o like aí. E outra coisa, hein? O Angileri tem que ser titular. Tem que ser titular também. Chegou é pra jogar, parceiro. Comenta, deixa o like e vai.